gostaria de falar essa noite sobre satisfação plena em Jesus. Dois cânticos muito doados na minha adolescência, talvez dos irmãos também, na mocidade, é aquele satisfação é ter a Cristo. Nós cantamos, né? Não há prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. E um outro cântico, não sei se os irmãos conhecem, ele é binário da Igreja dos Irmãos, da Casa de Oração, chamado Satisfeito. E ele diz: é bem-aventurado já o crente no Senhor Jesus, e satisfeito sempre está andando em sua santa luz. Será mesmo que o cristão é plenamente satisfeito em Jesus Cristo? Será que nós somos realmente satisfeitos em Jesus Cristo? O ser humano natural, ele almeja a satisfação plena na vida, em todos os aspectos da sua vida. Ele quer sentar e apreciar uma bela refeição e sair da mesa satisfeito com aquilo que ele experimentou. Ele quer encontrar a pessoa ideal para com ele desfrutar uma vida plena de satisfação. Até mesmo na vida profissional, as pessoas buscam a satisfação naquilo que elas realizam, naquilo que elas estão fazendo. E quando isso não acontece, quando a pessoa não atinge o seu objetivo, vem aquilo que nós chamamos de frustração. Nós nos decepcionamos, pois nós não conseguimos, como seres humanos, conciliar a ideia de não atingirmos o objetivo imaginado. Por exemplo, falei aqui de uma satisfação de uma mesa gostosa, né? Você planejou ir num restaurante renomado, de um renomado chefe de cozinha, e para isso provavelmente você guardou dinheiro, porque não é um fast food, é um restaurante que o prato de comida é caro, e você reservou talvez uma economia para aquele dia especial, comemorar talvez o aniversário de casamento ou uma data especial, e você foi naquele chefe, como chama aquele? A quatro rodas, não é quatro rodas, como é que chama? Quatro rodas é carro. Michelin, né? Quatro rodas é carro, né? Só se for comer pneu, aí você vai. Mas você lá foi recomendado lá pelos críticos Michelin para desfrutar daquele momento, e ao sair do restaurante, a frustração de ter comido pouco, comida sem tempero, apenas caro. Daí você sai dali e vai no Habib, no McDonald's para poder comer. Você saiu frustrado naquele momento, você criou uma expectativa tão grande durante talvez uma semana, um mês para estar ali. Eu nunca esqueço quando a Elizabeth foi aniversário de casamento, não, seu aniversário, né? 50 anos aí, Holanda, que nós somos um restaurante que nem existe mais, nós falimos um restaurante, né? Mas um restaurante bonito, cara, não, isso aí eu vou guardar aqui, eu guardei acho que 4 meses, né? Restaurante bom, aí nós estamos satisfeitos, né? Foi muito gostoso, ela passou um mico, porque ficaram sabendo que era aniversário dela, então trouxeram um bolo cantando parabéns, cara, só tudo atrás dela, assim, né? Eu saí satisfeito, porque o que eu planejei aconteceu. Foi muito bom, foi muito agradável. Mas quando você sai de um lugar que você saiu frustrado, porque as expectativas eram tão grandes, tão altas, e não foram atendidas. E em qualquer área da vida acontece a mesma coisa, né? Como eu disse, você pode, você vislumbra grandes e magníficas coisas, e ela não acontece, e você fica frustrado. Pessoa que quer desfrutar de um bom emprego, ter satisfação do que está fazendo, de repente é frustrada, ela até sai do emprego, ela deixa o emprego. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas se reinventar e falar: olha, eu era advogado, eu era jornalista, eu era médico, mas eu estava tão frustrado na minha atividade que eu me reinventei, eu fui ser fotógrafo, eu fui ser isso, eu fui ser aquilo, e agora eu estou plenamente satisfeito na minha profissão. Muito disso acontece por nossa culpa, porque nós colocamos muita ênfase ou depositamos muita fugiu a palavra aqui, a gente tem muita expectativa em algo e aquilo não acontece, então você sai frustrado e às vezes a culpa do restaurante que você foi, você coloca no chefe de cozinha que deram nota 10, para você não vale nem 3,5, mas a culpa está no fato que você criou uma expectativa muito grande. Ou mesmo no casamento, eu lembro que eu vi um quadro de um cara
esses memes, né, de internet, ele colocou assim, tocando violão, eu casado no domingo à tarde. Aí outra foto ele lavando louça no domingo à tarde, né? Ele achava que casado ele ia ficar tocando violão a tarde inteira no domingo. E estava lavando louça ajudando a esposa. Por quê? Ele criou uma expectativa, essa expectativa não foi atendida e ele ficou frustrado com aquilo. Ao não alcançar aquilo que ele procurava, ou ele tenta colocar a culpa em alguém e se isentar da sua própria culpa, ou realmente ele reconhece que ele criou grande expectativa. Embora eu estou dando esse exemplo do restaurante, e até é um exemplo pouco, na vida real acontece muito coisas, né? Coisas mais importantes que um prato de comida que nos frustram, né? Coisas que nos decepcionam, pessoas que nos decepcionam. E muitas vezes essas coisas acontecem por não apenas por pessoas, né? Ou porque você criou uma expectativa de vida, você planejou, você organizou mentalmente, você formulou algo para a sua vida e pensou, bom, com 30 anos eu quero ter isso, com 40 eu quero ter aquilo, com 50 eu quero ter tantas coisas, e algo acontece e que você não atinge aquilo. E o que mais terrível pode acontecer com a pessoa é descobrir, por exemplo, que está doente, perde a mobilidade física. A própria pandemia, né, a Covid, ela suspendeu pessoas que talvez estavam ali planejando uma viagem pelo cruzeiro, né, fazer uma viagem alto mar, ou ir para um outro país estrangeiro, e comprou passagem, pagou hotel, pagou pacote de passeios, tudo bonitinho, de repente estejou tudo. A frustração que isso dá. E as pessoas, ao ficar frustradas dessa forma, muitas vezes entram até em depressão. Por quê? A frustração é tão grande que machuca a pessoa, fere a pessoa, e ela não estava preparada para aquilo, porque ela depositou a felicidade naquelas coisas. E quando você deposita a sua felicidade em coisas ou em pessoas, a grande possibilidade de você sair frustrado, a grande possibilidade de você sair ferido. E o motivo de tudo isso, se não podemos ser plenamente satisfeitos, então procuramos trazer uma explicação que satisfaça aquilo ali. E talvez a explicação geral de tudo que acontece no mundo, de tudo aquilo que você está planejando, ou pessoas que estão tentando organizar a sua própria vida e não conseguem atingir, nós como crentes muitas vezes vamos buscar algumas respostas, até mesmo espirituais, teológicas, e talvez alguns vão, né? E a gente sabe que no fundo, o centro de tudo isso é o pecado. As frustrações decorrem de fatores externos, não dependiam de você. Foram pessoas, foram coisas que não cumpriram o prometido, eventos que provocaram algo que impediu você realizar aquilo. E cedo ou tarde, então, você vai chegar à conclusão de que o problema básico de tudo isso é o pecado. Porque as pessoas são pecadoras e elas nos decepcionam porque são pecadoras. Nós decepcionamos pessoas também por causa do pecado. Muitas vezes você toma uma atitude, até mesmo impensada, e você acaba machucando alguém, ferindo alguém, decepcionando aquela pessoa por causa do pecado. Mas tudo isso é muito raso, né? Falar, tudo é consequência do pecado, é muito simples. É como você chegar para uma pessoa com uma doença grave, por exemplo, câncer, e falar, você só está com câncer porque você está doente. É óbvio que isso é a verdade. Nós sabemos que somos pecadores. A questão é, como é que vamos mudar? O fato de que eu sou pecador e por causa disso muitas coisas podem acontecer que vão me levar a uma frustração. Como é que eu posso mudar e erradicar o problema? Como é que eu posso parar de acreditar em pessoas e coisas que vão trazer felicidade e realmente colocar as minhas expectativas, a minha satisfação naquilo que realmente pode me trazer felicidade, pode me trazer alegria?
todos fossem crentes no mundo, se todos temessem a Deus, e o pecado não estivesse mais habitando entre nós, talvez nós não seríamos decepcionados. Isso só na eternidade. Porque ele sabe que mesmo entre os crentes, mesmo nós que professamos fé em Jesus, somos capazes de agir de forma que venha decepcionar alguém, né? Agimos de forma como se não conhecêssemos Cristo. Muitas vezes agimos de forma que, como crente, alguém que olha e fala, mas ele é crente e fez isso. Então, enquanto vivemos nesse mundo, a possibilidade de frustrar pessoas, nós frustrarmos alguém, decepcionarmos alguém, sermos decepcionados, é muito grande. Mas para que nós não caiamos nesse erro, o que nós podemos fazer? O que podemos e devemos fazer é não depositar toda a nossa confiança, como eu disse, nas pessoas, nas coisas. A nossa plena e total confiança deve ser direcionada e depositada em Jesus Cristo. Ah, mas sabe dizer que você planejou um restaurante, uma noite especial, e a comida estava boa, e você sai de lá satisfeito em Cristo? Como isso funciona? É porque você sabe que aquelas pessoas, pela natureza pecaminosa, nem sempre vão atender às suas expectativas. Você tem que estar satisfeito em Cristo. Então, se você está num restaurante requintado, comendo um prato requintado, ou comendo num quiosque, um cachorro quente, a sua satisfação tem que estar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A sua alegria tem que estar nele. Paulo fala aqui que nós devemos nos alegrar no Senhor, em todos os aspectos da nossa vida. Ah, eu só vou me ligar no Senhor no que tange respeito à minha vida eterna. Mas se alegre no Senhor no seu trabalho, alegre no Senhor na sua faculdade, alegre no Senhor na sua família, em todas as áreas de sua vida. Nossa plena e total confiança deve ser direcionada e depositada na pessoa do Senhor Jesus. Ele não nos decepciona. Ele certamente pode nos dar satisfação. Então, quando alguém nos decepciona, você não vai ficar frustrado, arrasado, porque você sabe que ela é passivo disso. Quando eu fizer algo que decepciona os irmãos, vocês vão ficar chateados, talvez, mas vão saber que eu sou passivo disso. Eu posso fazer algo que venha chatear alguém, porque eu ainda estou vivendo sobre as condições do pecado. E ele pode me levar a agir de maneira contrária àquilo que os irmãos achavam que deveria ser o correto. Então, o Senhor Jesus Cristo, como João fala no capítulo 4, versículo 13 e 14, Ele é o poço de água viva dentro de nós. E essa água que flui em nós nos traz essa satisfação. De forma que quando nós recebemos Cristo, nós temos então real ideia do que é estar plenamente satisfeito na nossa vida, mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por problemas. Eu já contei isso, não vou contar quantas vezes eu lembrar dessa história. Nosso irmão Esmeralda, todo dolorido, andando, ele começou a frequentar o culto andando, eu não sei se era de andador já, né? Aquele andador. E os últimos dias dele, ele era carregado pelo alto. E quando você falava com ele, ei, Nelo, tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus, tudo bem. Marco contou aquele do frio, do calor, né? Que reclamou do calor, do frio, e falou assim, como isso é agradável para mim, esse tempo mais quentinho. E ele é um exemplo de pessoa que estava plenamente satisfeita em Cristo. Por quê? Deus, ele uma vez contou para mim, olha, se eu não tivesse ficado doente, quero dizer da Cristo, né? Se eu não tivesse ficado doente, eu estaria morto, porque todos meus amigos morreram nas drogas. E ele ficou doente, não pôde mais sair de casa. Foi quando então ouviu o Evangelho e aceitou o Senhor Jesus Cristo como Salvador. E em Cristo ele estava plenamente satisfeito. E nós devemos aprender isso. Então, em Jesus Cristo, nunca mais nós devemos nos frustrar com coisas, com pessoas. Não que nós não venhamos a nos decepcionar com alguém, mas que teremos sabedoria de que essas coisas acontecem e elas não vão tirar nem a nossa paz, nem vai nos desanimar, não vai nos irritar, ou vai colocar
numa posição de extrema tristeza, né? Porque nós sabemos que não é isso que vai trazer para nós plena felicidade. Agora, para conseguir essa satisfação em Jesus Cristo, para conseguir essa plena satisfação, devemos entender alguns fatores que nos levarão pelo caminho, esse caminho que vai nos conduzir a essa plena satisfação. O primeiro fator é a satisfação de estar bem com Deus. A insatisfação básica, ela sobrepuja a todas as outras, ou seja, ela é a mãe de todas as outras insatisfações que são possíveis ao coração humano, porque assim como nós entendemos que se aquilo em que eu depositei algo, uma esperança para ser feliz, ela não me trouxe aquilo que eu esperava, qualquer outra situação pode. E tem já pessoas, né, ouvindo entrevistas aí, televisão, internet, pessoas dizendo completamente frustradas porque o carro que compraram não atendeu às suas expectativas, né? E a gente agradecendo a Deus tem um carro para ir e vir andar. Pessoas que estão frustradas porque porque a pessoa ainda não está satisfeita em Jesus Cristo, não está plenamente satisfeita em Deus. Nós sabemos que o pecado ele retém de nós a paz com Deus. Então, se nós não tivermos a reconciliação com Deus, nós iremos sempre viver em guerra com Deus, insatisfeito. Então, o primeiro passo a ser dado é em busca de reconciliação com Deus, e assim aprendemos a estar completamente satisfeito na sua justiça, e de que não iremos mais enfrentar a ira de Deus. Isso já nos basta. O fato de já não sermos mais punidos pelo pecado, de sermos levados ao inferno, já deveria trazer a nós uma plena satisfação. O que acontecer depois é que Deus nos trouxer, que Deus tem nos abençoado com coisas que nós nem merecíamos, é a bondade de Deus. São coisas que Deus nos dá para viver. Quando eu leio passagem como fala, tem que comer, que se vestir, se agrada a Deus, eu falo, Senhor, eu tenho mais do que, não é um prato de comida, eu tenho a opção de comer um dia talvez um tipo de carne, eu tenho a opção de vestir uma roupa, eu não tenho só uma peça de roupa. Deus tem nos dado muito mais do que nós merecemos. Então nós temos que aprender. Quantas vezes eu vi pessoas dizer assim, ficar brava porque ela queria um vestido novo, ou queria comprar um sapato novo e não pôde comprar, e aquilo ali estragou o seu dia, estragou a sua semana. Se a gente deposita a nossa alegria nessas coisas, nós somos infelizes, porque essas coisas nunca vão trazer. Sabe por quê? Porque quando você conquista aquilo, você vai querer outra coisa. Então você está sempre buscando uma satisfação e você nunca vai encontrar. Por quê? Porque o primeiro fator é a satisfação de estar bem com Deus. Você estando bem com Deus, como a palavra nos diz, buscar em primeiro lugar o Deus, e demais coisas serão acrescentadas. E Deus tem nos dado demais coisas demais. Coisas que a gente talvez nós não sentiríamos falta se nós não tivéssemos. Então, da nossa parte, devemos, ao sentir-se aceito por Deus, sentir-se totalmente reconciliado com Ele. E essa reconciliação total com Deus nos permite andar na presença dEle satisfeitos. O contrário da reconciliação humana, a reconciliação com Deus ela é plena, e essa reconciliação plena nos traz satisfação plena. A reconciliação humana não é assim. A reconciliação humana, ela talvez até deixe passar uma ofensa, mas ela dificilmente aceitará a convivência com aquela pessoa. Alguém nos ofendeu, ou nós ofendemos alguém, e até aceitamos as suas desculpas,
Mas lá internamente nós falamos, mas não ando mais com ela, eu não convivo mais com ela, porque essa é uma reconciliação humana. Nós temos exemplo na Bíblia de um caso assim. Nós não vamos ler, mas está lá em capítulo 13 de 2 Samuel, capítulo 13 até o capítulo 18, é a história de Davi e Absalão. Ali, Absalão matou seu meio-irmão Amon, e com medo da fúria do rei, ele fugiu. Depois de 3 anos, os conselheiros de Davi chegaram para ele e falaram: olha, não está na hora de você perdoar o seu filho, desistir da punição? Davi aceitou perdoar, só que ele fez uma condição: que o meu filho nunca venha se apresentar no meu trono, que meu filho nunca mais tenha acesso à presença do rei, que eu não veja mais a sua face. Então, que reconciliação é essa? Eu perdoei, mas não quero ver mais ele. Essa é humana. A de Deus é diferente. Ele nos perdoa e nos chama à comunhão. Isso nos traz plena satisfação. Isso é reconciliação total. A reconciliação humana, ela é meia boca, né? Como a gente costuma dizer. A verdadeira reconciliação, a que Deus concedeu a nós, nos convida à sua presença. Nós podemos ir à presença de Deus a qualquer momento. Romanos capítulo 5, versículo 2, o versículo 1 nos fala: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 2 continua: por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 2 continua: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Então Ele nos trouxe a paz, nos trouxe a reconciliação, e agora temos essa firme certeza de estarmos na esperança da sua glória. E ainda Paulo fala no capítulo 2 do versículo 18 de Efésios 2:18, ele diz: porque por meio dele, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Por meio de quem? De Jesus Cristo. O versículo 17 diz: e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, paz também aos que estavam perto. E essa paz que ele evangelizou Cristo nos proporciona o acesso ao Pai. Nós temos acesso a Deus, nós somos reconciliados, e isso devia trazer plena satisfação a nós. A ira de Deus para o crente é coisa do passado. Podemos ir à sua presença a qualquer momento, porque não existe mais condenação. Deus pode perdoar o pecado também de Jesus Cristo, mas não tem a minha presença. Pelo contrário, Ele perdoou os seus pecados por meio de Jesus Cristo e nos convida à plena comunhão, não existindo mais condenação contra os que receberam Cristo por meio da fé. O que nós vemos também ali em Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 22. Hebreus 10, 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo Santo pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência, e lavado o corpo com água pura. Os reis do passado, e nós temos isso na história de Esther, ela não podia entrar na presença do rei sem ser chamada. Tanto é que ela fala para o Mordecai: esteja em jejum, e que eu possa entrar na presença do rei e ele me aceitar, porque o rei, se você entrasse na presença do rei sem ser chamado, e se ele não estendesse o certo dele em sua direção, dizendo assim: tudo bem, você me interrompeu, você não poderia ter feito isso, mas eu te perdoo, o que você quer? Se ele não fizesse isso, você era morto. E Esther corria esse risco. Por meio de Jesus Cristo, isso não acontece conosco.
como acabamos de ver aqui, por meio de Jesus Cristo, nós temos a possibilidade de nos aproximar diante dele com um coração sincero, como Hebreus nos fala, em plena certeza de fé. Isso nos dá satisfação, porque eu posso de manhã acordar, ler a minha Bíblia, orar a Deus. Eu posso qualquer hora, eu posso estar em casa, eu posso estar no trabalho, eu posso estar passeando, eu posso estar em qualquer lugar, dirigindo o carro e louvando a Deus, porque eu tenho acesso a Ele. Eu não tenho que buscar um sacerdote, eu tenho que buscar um bispo, um padre, um pastor. Não, eu, crente individualmente, tenho acesso livre ao Pai. Às vezes a gente brinca, né, na semana de oração, um irmão pede algo e a gente fala: fulano ora comigo, fulano Deus ouve, né? Porque a pessoa pediu algo e no outro dia veio a resposta. Então a gente brinca: Deus tem dá preferência às suas orações. Na verdade, todos nós temos acesso. Uma coisa que me impressiona com relação a isso, a oração e ao fato de que podemos ter acesso a Deus. Um dia eu estava orando com o pastor Ronaldo e depois de orar com ele, os irmãos estavam orando ainda, alguns outros irmãos estavam orando. Eu fiquei olhando, né? As pessoas orando, então tinha 2 orando aqui, ali. Eu falei: bom, aqui na igreja tem 5 grupos de pessoas orando. Imagine quantas outras igrejas estão orando nesse momento, e tudo chegando a Deus no mesmo tempo, ao mesmo instante, e Deus ouvindo essas orações. Não tem uma fila de espera. Não, você chegou na quinta-feira às 8h40, então você tem que esperar, porque alguém chegou na quinta-feira às 3 da manhã e ele está aí, tem 1000 pessoas à sua frente. Não, todas as orações chegam junto diante de Deus. E a satisfação de saber que Deus nos ouve, porque nós passamos pelo primeiro passo de estar reconciliado, de estar bem com Deus. O segundo passo é que a satisfação de nos tornarmos o que fomos destinados a ser, ou seja, Deus nos comprou e o nosso destino já foi selado em Deus. Não há como se tirar isso de nós. Nós somos aceitos por Deus com base única e exclusivamente na morte de Jesus Cristo, e não tem como tirar. É pelo meio do sangue do Senhor Jesus Cristo, e não se perde a salvação por qualquer coisa que nós tenhamos a fazer contra Deus. Não devemos agir, não devemos pecar, devemos buscar uma vida de santidade. Mas quantas vezes nós pecamos e, infelizmente, fazemos isso, mas Deus nos perdoou pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus Cristo. A satisfação de estarmos numa posição privilegiada diante de Deus, onde ninguém pode tirar. Eu já dei esse exemplo no passado, foi um irmão que deu esse exemplo e eu gostei muito. E ele disse assim: olha, você foi salvo pelo sangue de Jesus Cristo, você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Por quê? Para que você fosse salvo, você tinha que passar pelo sangue de Jesus Cristo. E ele disse: por que você não perde a salvação? Ele falou: imagine que aqui é a mão do Senhor Jesus, o sangue dele está aqui, a cruz dele está por cima do sangue e a mão dele está fechada. Ele disse: imagine, suponhamos, e não há essa possibilidade, que Satanás tenha força suficiente para conseguir abrir a mão de Deus. Esse irmão dava várias vezes a ênfase: ele não tem esse poder de abrir a mão de Deus. Mas suponhamos que ele consiga abrir a mão de Deus. Suponhamos que ele consiga remover a cruz. E você está atrás da cruz e do sangue de Cristo. E Satanás passa pelo sangue de Cristo para te atingir. E ele, aleluia, temos o Satanás convertido, porque ele passou pelo sangue de Cristo. Não vai acontecer. Ninguém pode tirar aquilo que Deus nos deu. A nossa posição, o destino nosso já foi selado. Agora é necessário saber se realmente o seu destino está selado em Cristo. Porque tem muito crente, muitas pessoas que se dizem crentes, mas na verdade são apenas esquentadores de bancos, são pessoas que gostam de estar no meio dos crentes, mas que ainda nunca fizeram uma decisão com o Senhor Jesus Cristo. E isso é muito difícil para nós que fomos criados na igreja, porque nós fomos criados de uma forma que nós achávamos que era automático. Não, estou na igreja e uma hora você vai pedir o batismo, você vai se tornar membro da igreja, você vai assumir
de responsabilidade, mas a pessoa nunca teve uma transformação de vida. E infelizmente muitos passam por esse processo e acabam descobrindo muito tarde que eram apenas escutadores de banco. Mas quando você tem essa plena certeza da sua posição, isso te traz satisfação. Nós temos plena satisfação no fato de que fazemos parte da família de Deus. Você confia naquilo que Cristo fez por você. E isso nos leva a agir de acordo com aquilo que agrada a Ele. Deus nos salvou. E o fato de nada poder nos tirar dessa condição não significa que você vai ficar de braços cruzados, ociosos, sem servi-lo. Pelo contrário, a sua posição hoje é para servir ao Senhor. Ao confiar em Jesus Cristo, você se compromete com Ele. E ao se comprometer com Ele, você deseja servi-lo, porque Ele te chamou para isso. E essa satisfação de poder servir com alegria, não com obrigação, né? Quem serve por obrigação não tem a consciência do fato de que o que Cristo fez por ele na cruz do Calvário. Porque quando nós temos a consciência de que Cristo nos salvou, nós teremos plena satisfação de servir com alegria. Deus nos proporcionou, inclusive, o privilégio de servir. Eu falei ontem, compartilhei hoje também com alguns amigos, o privilégio de poder casar meus filhos. Casei também aqui o Mateus, né? Quem mais? Só, né? Por enquanto. Mas alegria de poder, né? Isso é o privilégio do ministério. Deus proporciona. A gente sonhava e um dia estava celebrando o casamento do meu filho, né? E Deus proporcionou isso. Mas e a satisfação, não apenas do casamento do meu filho, mas dos outros que eu celebrei, de poder fazer isso para o Senhor, a alegria que abre o coração. E assim como o irmão canta no coral, assim como o irmão serve na diretoria da igreja, assim como o irmão serve talvez em outras áreas da igreja, é a satisfação plena do fato de estar destinado para a vida eterna. Então você vai fazer isso com alegria no coração. Ele nos deu nova vida, e essa nova vida, essa nova natureza nos proporciona a satisfação de servi-lo com alegria, não com murmuração. E essa satisfação de trabalharmos para Ele, como fomos destinados à vida eterna, e fomos destinados ao trabalho. A igreja não é um clube. A igreja não é um clube ou alguma outra entidade onde você paga uma taxa e desfruta dos benefícios de ser sócio desse clube. Deus nos comprou com o seu sangue precioso para que pudéssemos trabalhar para Ele, para que pudéssemos gastar realmente as nossas forças, as nossas energias em sua causa. E isso nos traz satisfação, a satisfação de participar da obra de Deus. Não que Deus precisasse de nós, mas Ele quer nos usar na sua obra. E esse trabalho, né? Aquilo que realizamos, e aqui também não é só dentro da igreja local. Eu dei o exemplo de cantar no coral, de pregar, de servir em alguma área dentro da igreja, na diretoria, mas lá no mundo, lá no seu trabalho, lá no seu convívio dia a dia, da mesma forma, você tem que estar trabalhando para o Senhor. De que forma? Pelo testemunho. As pessoas olhar para você e ver que você é um crente no Senhor Jesus, e usar pessoas de confiança, que pode contar talvez um problema que está passando, e sabe que você vai estar orando por ele. É você ser servo de Cristo além das portas, né? Fora dessas portas, na sua vizinhança, entre seus amigos, entre seus parentes. E isso é uma satisfação, poder trabalhar para o Senhor.
O apóstolo Paulo, ele é o exemplo de alguém, né, que tinha plena satisfação em servir ao Senhor. Ele nos ensina que quando começamos a entender o que Cristo fez por nós, a nossa gratidão é tão grande que nos afeta de tal maneira que nos leva a viver nossa vida nele. Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, nós vemos: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então nós vemos Paulo falando: olha, a minha vida não é mais minha, eu não vivo mais a minha vida, Cristo vive em mim. E normalmente nós vemos que nós lemos em 2 Coríntios 5, 14 e 15, o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 5, 14 e 15, o apóstolo Paulo falando a respeito dessa alegria, quando ele diz assim, 2 Coríntios 5, 14: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morremos, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e o ressuscitou. Então, a nossa plena satisfação em servir a Deus, porque Ele morreu por nós, nós devemos servir com alegria. Paulo podia dizer isso com autoridade. Alguém poderia falar: mas para Paulo é fácil fazer isso. Mas o apóstolo Paulo, lembremos que ele foi aquela pessoa que por muito tempo ele foi um religioso bem intencionado. Ele achava que estava agradando a Deus e seguindo o caminho do Senhor Jesus Cristo. Mas quando ele conheceu o Senhor Jesus, aí ele entendeu que de fato está envolvido no serviço de Deus. Aí ele pôde realmente ver que o que ele fazia era apenas um zelo religioso, não era uma devoção ao seu Salvador. E ele então fala ali em Filipenses capítulo 3, versículos 5 a 8, falando dele, né? Versículo 4 diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Ele já era um homem irrepreensível no sistema religioso judaico, mas ele só entendeu que aquilo que ele fazia não agradava a Deus quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então aí ele entendeu e percebeu que a recompensa de trabalhar para Cristo é plena e satisfatória quando ele conheceu ao seu Senhor Jesus Cristo. E ele pôs novamente, até aqui na carta aos Filipenses, capítulo 1, quando no versículo 21 ele disse: porquanto para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então, só plena satisfação em trabalhar para Deus, em servir ao Senhor. E o capítulo que nós lemos nessa noite, ele fala: alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos, digo-vos outra vez, servir ao Senhor. E o versículo 8, talvez ele faz um apanhado de tudo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, ou ocupe a sua vida. A plena sensação do crente está em agradar a Deus em tudo. Não confia apenas na igreja. Eu vou na igreja, então hoje eu vou botar minha roupa de domingo, roupa de igreja, e aí então ali eu estou cultuando ao meu Salvador. Segunda-feira eu me visto de qualquer jeito. Não é isso. A satisfação de podermos desenvolver o potencial que Deus nos deu para a glória dele. Eu creio que isso deveria nos animar a buscar a plena satisfação em Jesus Cristo, porque Ele é o único que não nos frustrará. Salmo 25,
versículo 3. Salmo 25, versículo 3. Davi diz: com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Os que esperam no Senhor não serão envergonhados. As demais coisas nos frustrarão. As pessoas vão nos frustrar. Mas o Senhor Jesus Cristo nunca fará isso conosco. Por isso, somos exortados a acreditar mais em Deus e menos nos homens. Quando nós comparamos a diferença entre crer em Deus e crer em homens, nós vamos perceber isso. Lá em Jeremias 17:5, talvez alguns irmãos conhecem o versículo de cor, porque passaram por uma situação que levou a pensar nisso, né? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, quando você confia no homem, você vai se frustrar. Agora no versículo 7: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. A diferença. Por que isso? Números 23:9 diz que Deus não é um homem que grita, nem filho de homem que possa arrepender o que ele prometeu e vai cumprir. Então ele nunca vai nos frustrar. Nós podemos confiar nele sempre. O fato de confiarmos sempre em Deus não significa que você está isento de qualquer dificuldade, que você vai estar isento de qualquer situação, que você não vai passar por doença, que você não vai passar por problema financeiro. Pelo contrário, nós vivemos num mundo onde coisas acontecem, e nós no meio desse mundo também acontecem conosco. Compartilhei com os irmãos quinta-feira, de bobeira, arrebentei a caixa de direção do carro, um dinheiro que entrou, que nós não esperávamos, que ia nos ajudar no casamento, e que se sobrasse ia comprar pneu do carro, mas eu, de maneira atenta, mirei o pneu numa sarjeta e arrebentei a caixa de câmbio do carro. Quem estava aqui no domingo passado viu que o carro parecia uma carroça, né? Virava só de um lado. Eu vou me frustrar com Deus por causa disso? Não, eu vou ouvir a Deus, porque podia ter acontecido em São Paulo, quando eu tive com a Elizabeth, a Henriette e a Tainá, que eu fui o vestido dela na quinta-feira. Podia ter acontecido eu sair de casa, daí tinha que sair de guincho, mas aconteceu aqui, na frente da casa do Senhor, ali no Brasil. Trouxe o carro até aqui e o rapaz do ponto certo estava de trás. E como o carro só virava para a direita, entrou direitinho. Né? E eu cheguei lá e ele falou assim para mim: olha, a gente não faz esse tipo de serviço. Mas tem um amigo que faz lá no industrial. Eu falei: senhor, mas daí vai ter que ter guincho, vai envolver guincho, vai dar dinheiro que eu não tenho, senhor, como é que faz? Aí chegou o funcionário dele e falou: não, a gente faz serviço. Graças a Deus o carro está bom, cara. Eu vou me frustrar com isso? Fica triste? Fica, lógico. Me chamei de burro, lógico que me chamei de burro. Né? Quando, ainda bem que eu estava sozinho, se não tivesse comigo, ia ser um burro de burro, né? Mas eu me xinguei, me auto-xinguei. Acontece. Qual é a lição? Presta atenção na rua. Podemos cair, quebrar a perna, cair na calçada, mal cimentada, num buraco. Podemos ficar doentes. Vamos nos frustrar, vamos ficar preocupados, em certo sentido sim, mas vamos nos frustrar ao ponto de, como alguns falam, Deus nos decepcionou? Nunca. Porque Deus não nos decepciona. Quem nos decepciona são os homens e nós mesmos. Eu me olho no espelho e falo: cara, como é que você pode fazer isso com você? Que decepção você é para mim, né? Falando com o meu espelho, né? E falo: graças a Deus que Cristo não decepciona. Que nós possamos ter satisfação plena em Jesus Cristo todos os dias da semana. Amém? Amém.